proteção de Deus, declaro aberta a 10ª, 358ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 3 de setembro de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador João de Godoy para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. E, logo após, faremos um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-servidor desta Casa Legislativa, Ubirajara Martins, marido da conselheira tutelar Roselane Martins. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho, que continua a oferecer-se a ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo, que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo nesse dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor com Maria, Mãe de Jesus. Amém. Cumprimento a todos os vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, a imprensa, demais pessoas da comunidade presentes aqui nessa noite, a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais também. Determina o secretário, o vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 1000ª, 357ª sessão ordinária, realizada em 27 de agosto de 2019. Coloco a ata em discussão, em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal solicitando a devolução do PL 66 de 2019, do Executivo Municipal, que altera o anexo 1 da Lei nº 1657, de 17 de janeiro de 2011, que aprova o calendário de eventos culturais e turísticos do município e da outras providências. Do Partido dos Trabalhadores, PT, solicitando o plenário para o dia 8/9 de 2019, das 9 às 15 horas. Com relação ao Partido dos Trabalhadores, sempre a gente solicita que seja assinado o termo de cedência aqui do plenário. Mas será concedido, com certeza. Passamos para a ordem do dia. Pedido de providências. Número 282, 283, 284, 285, 286 e 287 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de informação, número 39 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Indicação número 45 de 2019, autor vereador Carlos Albino Dietrich.
Estância Velha, Rio Grande do Sul, 29 de agosto de 2019. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. Esta indicação vem propor ao Poder Executivo que faça uma permuta com o prédio onde está localizado atualmente a sede da Guarda Municipal, no Centro de Eventos Novo Sol, localizado na Avenida Presidente Vargas, número 2466, próximo à entrada da cidade pela BR-116. É importante destacar a infraestrutura e a acessibilidade deste prédio, bem como sua localização, sendo de extrema valia que a administração municipal analise a viabilidade e proponha ao proprietário uma permuta por uma área pertencente ao município, a qual não esteja sendo utilizada e que seja de interesse do particular. Assim sendo, certo da atenção e acolhida da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Carlos Dietrich, vereador do MDB. Todos os pedidos e indicação serão encaminhados ao Executivo. Solicito que o vereador Carlos Dietrich se manifeste referente ao pedido de vistas do projeto de lei 069 de 2019. Devolvo o projeto à mesa. Solicito que o secretário, então, faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 69 de 2019, do Legislativo Municipal. Autor vereador Diego Francisco, que institui política de transparência na cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, no município de Estância Velha. Coloco o projeto em discussão. Vereador Diego. Não, já foi da outra vez. Bom, cumprimento então, senhora presidente, veridianos, colega secretário da mesa, vereador Saci, e demais colegas vereadores, funcionários desta casa, do Poder Executivo também, a todos os presentes, quem nos assiste através das redes sociais em casa. Cumprimento aqui também meu pai e ao ex-prefeito Valdir, que se faz presente. Todos bem-vindos. Este projeto, ele foi feito juntamente com o Dr. Felipe. A gente conheceu esse projeto, na verdade, da Prefeitura de Porto Alegre. É um projeto de transparência do IPTU. Pensando, então, em garantir ao cidadão as informações necessárias para que possa exercer seu direito à contestação do tributo lançado. A lei ela é simples, porém ela traz a transparência, né, e facilita também que o contribuinte ele possa saber quanto que o valor foi arrecadado, quanto por bairro no ano anterior, sempre comparado ao ano anterior, e qual o valor de inadimplência que aquele bairro tem com o valor do IPTU. Então ele pede que seja disponibilizado via site ou mesmo ou impresso no carnê do IPTU o valor total da arrecadação oriunda do tributo no bairro em que está localizado o imóvel, bem como o percentual de inadimplência verificado naquele bairro, no exercício anterior ao da expedição do documento. Fala ainda também da informação da dívida existente para a referida inscrição imobiliária e as providências necessárias para regularizar. Então, se algum imóvel, né, tiver uma dívida com o IPTU, ele também vai dizer quanto que tem e como ele pode estar regulamentando essa dívida com o município. E pede ainda que as instruções gerais relativas a prazos, condições para abertura de procedimento instituído para revisão, reclamação, contestação ou impugnação do tributo lançado. Então, agradeço ao Dr. Felipe, a gente esteve aí conversando, e esse é um projeto bem viável para o município de Estância Velha, além de agregar na transparência do serviço público, da cobrança desse imposto, é viável fazer, né? A gente esteve aqui na semana passada a secretária da Fazenda falando, e ela disse que é possível verificar sim, que ela já consegue verificar por imóvel, e ali ela deixou claro que tem como ver também por bairro, que hoje é feito por zona, mas que tem como. E ontem nós tivemos aqui na casa também uma empresa que foi contratada pelo município, que está fazendo um recadastramento imobiliário do município e, enfim, tudo isso vem agregando para que a gente junto consiga participar, né, do Poder Executivo.
Então, desde já, agradeço novamente ao Dr. Felipe, sempre pronto, sempre disposto a ajudar, não só eu, mas todos os colegas dessa casa. Agradeço a atenção dos colegas vereadores e peço a aprovação do presente projeto. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? Não? Coloco, então, o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 069 de 2019, por unanimidade, em votação única. Solicito ao secretário que dê continuidade na leitura. PL 65 de 2019, do Executivo Municipal, que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 2301 de 2017 e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 76 de 2019, de expediente número 87 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 65 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto de lei em discussão. Algum vereador? Vereadora Márcia. Senhora Presidente, colegas vereadores, colegas servidores da Casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Quero fazer um relato breve sobre a discussão deste projeto de lei na Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, da qual sou relatora. Na avaliação deste projeto, nós chamamos aqui representantes da ASP, né, para fazer uma discussão bem abrangente do projeto, e ver qual que seria o parecer, então, da associação, né, dos professores municipais aqui do município em relação ao projeto de lei. As professoras que vieram aqui representando a ASP, então, fizeram alguns apontamentos, né, em relação ao projeto de lei, do qual nós, enquanto vereadores, não temos esta autonomia ou este poder, né, de estar conversando com o Executivo, mas eu quero deixar aqui registrado, senhora Presidente, né, solicitando ao Poder Executivo de que este projeto de lei, após aprovado, deve ser regulamentado, tá, mediante um decreto, então, com a participação dos servidores efetivos, conforme determina a própria lei. Então, deixo aqui registrado, né, até acho que eu posso fazer isso em nome da comissão, né, colegas que são da Comissão Parlamentar Especial Fiscalizatória, para que o Executivo, então, regulamente, né, este projeto de lei com a participação dos servidores efetivos da Secretaria da Educação. Era isso, então, muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Nenhum vereador. Acho importante que isso conste em ata também, que foi feita essa solicitação, então, durante a sessão. Coloco o projeto 065 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 065 de 2019, por unanimidade, em votação única. Pode dar sequência à leitura, secretário. PL 72 de 2019, do Executivo Municipal, que revoga a Lei Municipal número 2432 de 2019 e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 77 de 2019, de expediente número 99 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça disponível no site da Câmara, o PL 72 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto 072 em discussão. Algum vereador? Vereadora Márcia, gostaria de se manifestar, por favor.
em relação ao projeto de lei 072, senhora presidenta. Eu quero ler aqui a ementa deste projeto de lei, que diz assim: projeto de lei 72 do Poder Executivo, que revoga, gostaria que prestassem atenção, todas e todos aqui presentes, que revoga a Lei Municipal número 24.2432 de 2019, do qual revogou o inciso 1º e parágrafo 2º do artigo 100 e o inciso 3º do artigo 101, todos da Lei Municipal 768 de 27 de dezembro de 2002, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Eu acho interessante, importante, né, fazer um comentário em relação a esse projeto de lei, porque no início do ano, este projeto de lei foi aprovado por esta casa, né, solicitando, então, que se revogasse esses incisos e parágrafos do artigo 100 e do artigo 101. Essa casa, através das suas comissões, avaliou, né, o projeto de lei. Em junho? Em junho, é. Então, em junho, nós avaliamos esse projeto de lei nas nossas comissões, né, e aprovamos o projeto de lei. Há umas 2 semanas ou 3 semanas, o mesmo projeto de lei entra nesta casa novamente. O que eu quero dizer com isso? É da organização, de como que está estruturado e organizado o nosso Poder Executivo. Em junho entra um projeto de lei que revoga alguns incisos e parágrafos de uma lei antiga. Os vereadores desta casa aprovam por unanimidade este projeto de lei. Há 2 semanas esse projeto de lei volta para essa casa, quer dizer, lá no Executivo não sabiam que nós tínhamos aprovado esse projeto de lei? O projeto de lei volta. E agora, é um 3º projeto de lei, no mesmo ano, desde junho, o 3º projeto de lei que entra nesta casa, revogando o que nós havíamos aprovado a revogação em junho. Eu não sei se vocês conseguem entender. É difícil de entender. É difícil de entender de que forma que está se trabalhando dentro do Executivo. Posso? Pode, com certeza. Bom, vou tentar falar mais direto com vocês, então. Tinha um projeto, eles acharam que não funcionava, fizeram um outro projeto para funcionar. Aí, mesmo assim, eles mandaram outro projeto do projeto que eles tinham feito que não funcionava. Aí, por final, eles acharam, não, realmente aquele projeto primeiro funcionava melhor que o último. Aí mandaram outro agora para nós. Aí, imaginem a confusão, né? Imaginem a confusão. Então, mais uma vez, nós temos a 3ª vez o mesmo projeto de lei que entra nessa casa com essas alterações, né? E aí é difícil para nós que estamos aqui representando a nossa comunidade, né, entendermos o que está se passando dentro do Executivo. Imagina a comunidade, né? Aí é difícil gerir um município quando não há competência administrativa para fazer isso. E aí eu pergunto, né, adianta ter diploma e certificado de gestão pública? Adianta ter diploma e certificado de gestor público? Se não há competência administrativa para se gerir um município? Muito obrigada, senhora presidente. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Coloco o projeto de lei, então, 072 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro o projeto de lei 072 de 2019 aprovado por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. PL 73 de 2019, do Legislativo Municipal, autora vereadora Veridiana Monteiro,
que institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul. PL 74 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação áreas de terras de propriedade de Beno Eugênio Roque e da outras providências. PL 75 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder redução de encargos moratórios de créditos tributários e não tributários para pagamento à vista. Baixo todos os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, para a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Esgotada a ordem do dia, a gente vai dar início à palavra livre. Eu só gostaria de saber se todos os vereadores vão permanecer até o final, porque a gente vai fazer depois, no final, uma foto para fazer uma homenagem à Semana do Município, porque a gente pode fazer isso pelo nosso site. Aí a gente faz, então, depois da palavra livre. Vereador Carlos Dietrich. Senhora Presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, a todos aqui já citados, imprensa e todos, e principalmente ao Valdir, meu amigo, que está aí hoje, ex-prefeito, sempre prefeito, né? Eu queria falar sobre o aniversário de Estância Velha. Serei muito breve e direto. 60 anos. E sempre quando a gente aprova um projeto aqui, pensando no município, e eu, quando falo sobre o projeto, ou falo sobre a cidade, sempre digo para as pessoas, nós temos que pensar no amanhã. E sempre digo que nós estamos de passagem. E o exemplo está aí. Nós vamos partir um dia. Mas o município fica. Por isso que os projetos que nós temos que fazer, nós temos que pensar em projetos a longo prazo. Pensar em avenidas largas, pensar no município bem futurista. Por quê? O município vai continuar. Estou sendo bem breve, bem direto, as pessoas que estão nos assistindo em casa. Esta é a realidade, nua e crua. Muito obrigado. Vereador Euclides Tiziano não se encontra, então seria o vereador, no lugar do Euclides Tiziano, o vereador Carlito Borges. Em nome da presidente, quero cumprimentar os demais vereadores, funcionários, colegas vereadoras, imprensa aqui presente, presidente do PDT Plínio, Maico Chu, o ex-prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito, Valdir Dil, que se faz presente aqui, demais pessoas que se encontram no plenário, o Gregory, o meu amigo Giba. Presidente, na verdade eu não ia nem usar hoje a tribuna, até porque, na verdade, a gente é avisado sempre que não é culpa de ninguém, tá? Não quero deixar bem claro. Mas não é culpa nem do funcionário, muito menos. Porque às vezes ela chega sabendo, a hora já é 3 horas da tarde, até avisar e tal. Não tem como a gente se organizar para muitas coisas. Chega aqui, pegar a pauta em cima da hora e olhar. Vem de um lugar, às vezes, até tu chegar, às vezes até em casa, para depois vir para cá, não dá tempo. Não estou culpando aqui, nem criticando quem quer que seja. Porque às vezes o vereador titular avisa de determinado horário, não sei qual horário que ele avisou, eu fui avisado, já eram umas 3 horas, 3 e pouco, se não me falha a memória, né? E tenho certeza que não é culpa, e não estou culpando ninguém, nem criticando quem quer que seja. Realmente é assim. Mas hoje não tem como deixar de falar do ex-funcionário dessa casa, uma pessoa que é um amigo, um irmão, o Birajara Martins, trabalhou aqui em 2008 nessa casa, e que veio a falecer hoje à tarde. Problemas aí com complicação, né? Teve um transplante de rim, enfim, e depois pegou não sei se foi uma infecção lá e não conseguiu, além a rejeição, né? Bactérias, isso.
e uma rejeição e tudo, e acabei a falecer. Na verdade, eu sempre brincava com ele, né? Sempre me ajudou, sempre teve em todas as campanhas ao meu lado, como cabo eleitoral, né? E sempre dizia que ele tinha que fazer isso porque ele foi um dos responsáveis, quando eu não queria nem conversar de política, lá em 91 que a gente se filiou, né? E fizeram uma campanha de filiação no bairro e acabaram filiando nós dois, e ele vinha na minha casa quase que semanalmente insistindo para que eu participasse, e eu não queria, porque na época eu era muito jovem, né? E tudo, acho que estava com 20 anos, menos de 20 anos e tal. Acabei em 92 sendo candidato a vereador de tanta insistência. E eu sempre dizia para ele, tu tem a responsabilidade de fazer campanha para mim. Acabou. Enquanto eu estiver como candidato, porque era brincadeira, né? Forma de, tanto que era parceria. E porque ele era um dos culpados de insistir para que eu entrasse e fosse candidato. E aí acabei me elegendo em 2000, enfim, e ele sempre esteve do meu lado e me apoiando, né? Sendo que em 2004 eu me lembro que eu estava só de moto e não tinha carro, né? Para fazer a campanha, e nunca esqueci dessa cena e falei isso, e vou falar aqui na tribuna, indo na casa dele para fazer a minha campanha, e ele me disse o seguinte: cara, você está só de moto? Sim, só tô de moto. Ele tinha uma Marajó, pegou os documentos, a chave, entregou nas minhas mãos e disse: ó, se alguém perguntar, tu disse que tu comprou, tu usa ela para fazer a tua campanha, depois que terminar a campanha tu me devolve. Sabe, mas tu precisa? Não, precisar eu te ligo. Então isso não tem preço. Então a gente, todas as vezes que a gente chega aqui, eu acredito que qualquer um dos colegas chegou aqui e se elege vereador, é por pessoas assim, que elas não só te ajudam, elas enfim empenham a vida delas, ela deixa de fazer algumas coisas para ela para poder te ajudar, te defender, ir lá levantar uma bandeira, e inclusive pegando um bem que era dele, material, e chegando tá aqui, tá em tuas mãos, e tu pode usar durante os 3 meses, que na época era 3 meses de campanha, para fazer a tua campanha. Porque só de moto vai ficar ruim. Eu tinha só uma moto SG na época e tudo. Então não tem palavras, e realmente a gente fica abatido num momento desse. Sei que chegou o corpo, talvez chegou, vai estar chegando no Rincão, né? Depois eu vou para lá. Realmente é um baque, né? Minha família toda, muito amigo dele, muito próximo, enfim, fazia parte da família, tanto ele quanto a esposa dele, enfim, os filhos e tudo. E vim à tribuna justamente para deixar mais falar sobre isso, e acho que é um momento da gente reflexão nessa situação, e um momento que a gente vê aí críticas muito duras às vezes na internet, né? E a vida ela é muito rápida, né? E a gente vê que hoje não é que por maldade, às vezes a gente vê as críticas nas redes sociais, elas levando para um lado muito pessoal. Eu acho que isso não contribui em nada para a gente melhorar o nosso município e muito menos o nosso país. Nós temos que ter críticas, elas mais contundentes, e apresentando sempre uma alternativa. O que nós, enquanto estamos como político ou só cidadão, possamos apresentar um projeto que possa vir a melhorar a nossa cidade, a melhorar o nosso município, trazer condições. E eu digo isso e vou dizer nessa tribuna, já disse pessoalmente para a pessoa. O vereador que solicita o espaço de liderança. Sim, vamos encerrar. Concedido. Dizer nessa tribuna que hoje está presente aqui, tem a oportunidade de dizer isso, porque eu sempre fui justo e correto. E disse isso ao Valdir, que talvez não, com certeza, hoje eu não faria alguns discursos que eu fiz no passado, analisando, porque então, o que a gente tem que... Ficando fora da política serve para a gente fazer algumas análises, onde nós erramos e onde nós acertamos. E as oportunidades que eu tenho conversado com o Valdir, eu tenho dialogado sobre isso, que há coisas que a gente tem que se analisar assim. Ou nós somos donos da verdade, ou será que só eu, o meu partido, só a minha ideologia está certa, os outros todos são errados? Não. Então nós não podemos levar para esse lado odioso, pessoal. Nós já temos isso demais na vida nacional da nossa política hoje, que nós temos que começar a discutir no nosso município, para que a gente convive em sociedade. Aqui eu passo tem amigos de todos os partidos, tem gremistas de Colorado, minha família é dividida entre gremistas e Colorado, e eu não deixo de ser meus amigos, não deixo de querer bem, e tenho pessoas de ideologias totalmente contrárias à minha, que eu também não deixo de ser meus amigos, eu ter o meu respeito. Mas agora, como que a gente vai construir um projeto para que a gente possa melhorar a nossa Estância Velha? Porque aqui estão meus filhos, aqui estão a minha família, aqui estão meus amigos, e é isso que a gente tem que debater cada vez mais,
enquanto partido político, independente de nossas ideologias, essa casa, eu acho que se preocupar bastante com essa questão. Não estou dizendo que aqui os vereadores não tenham feito isso, vejam bem, não é uma crítica a nenhum dos vereadores, é uma colocação desse vereador para que a gente possa avançar um pouco mais nesse diálogo, nessa conversa, nessa convivência, e possamos apresentar algo que realmente comece a dar uma resposta à altura da nossa comunidade, do nosso eleitor, daqueles que nos vota para nós, a credibilidade que nós temos, que queira ou não queira, que cada um tenha um percentual de voto e tem que ser respeitado, porque ninguém aqui chega sem voto, todos chegam porque tem um percentual de voto, e se aqui estão, tem que ser, esse foi o que o eleitor de Estância Velha decidiu. E eu disse isso para o Valdir, conversando, e estou aqui hoje, dizendo aqui na tribuna, público, que eu mudaria muitas coisas do meu discurso. Porque eu também errei, e me coloco nas minhas partes que eu errei, das formas, às vezes, que eu fazia meu discurso aqui. Porque o governo do Valdir foi 8 anos prefeito, e ele não foi prefeito 8 anos porque porque tinha os lindos olhos, ou porque ele era um galã. Não, porque ele tinha um trabalho, e eu sempre dizia assim, ninguém de nós chega aqui porque é galão, é lindo dos olhos. Não, porque tem um trabalho, pessoas que trabalharam e acreditaram, e tem que ser respeitado isso. E faltou, talvez, em algum momento da minha trajetória, nesse mandato anterior, ter um diálogo mais aberto com o próprio Valdir, ter reconhecido algumas coisas. E disse isso pessoalmente para ele já 2 ou 3 oportunidades. E ter a oportunidade de dizer hoje nessa tribuna, porque é importante nós reconhecer nossos erros e perguntar aonde que a gente errou e como que a gente pode contribuir e avançar nessas questões políticas. Então, esse eu acho que é o primeiro passo para nós avançarmos nessa questão. No mais, era isso. Vou hoje deixar aqui a lembrança e a tristeza, a dor de toda a minha família, e claro, de todos que conheceram o Bira, tiveram a oportunidade. Grande pessoa, cara batalhador e tudo, que infelizmente, com 50 e poucos anos, se não recordo, não me falha a minha memória, 54 ou 55, eu faço 50 agora, nesses meses de outubro, e ele está, uns 4, 5 anos de diferença, nós dois, e muito jovem, mas infelizmente nos deixou e tal, e deixou um legado. Sou muito grato, assim como o Bira, a muitos que sempre estiveram do meu lado e me apoiaram, que o Carlito, sem essas pessoas eu não seria ninguém. E não chegaria, nem minha família, nem os amigos, eu não estaria aqui, não faria os votos que eu fiz, e não teria sido vereador por 3 mandatos, e tudo em toda essa sequência. Pessoas que acreditam, que te respeitam, que te defendem em todos os momentos. Era isso, muito obrigado. Vereador Valdeci de Vargas. Cumprimento a presidente da casa, a Veridiana, em nome dela, os demais vereadores, a vereadora Márcia, em especial o vereador Carlito, ela está na casa, a imprensa, o vereador Gregory, prefeito Valdir, em nome deles e os demais que nos visitam nesta noite. Carlito, dizer para ti que a gente perde um amigo mesmo, a sociedade perde um cara querido. E dizer também para ti que é importante a pessoa ter a humildade de reconhecer muitas coisas, tanto quando certo feito ou quando se erra. Às vezes tentando fazer o melhor a gente também acaba errando. Não é sempre que tenta fazer a coisa certa que se acerta, né? O Valdir, eu quero também deixar um agradecimento a ele e em público também, que eu tive a oportunidade, que o Valdir me deu uma oportunidade para trabalhar com ele no mandato dele. E isso que eu venho tanto cobrando e sempre dizendo para meus colegas vereadores, em especial a 2, que é o Diego e também o Boni, mais a Márcia também. A gente sempre fala assim, ó, a política hoje, ela sempre vem em troca de favores. Eu sou o prefeito, eu vou pôr o Django lá porque eu quero o Django no meu partido. Então isso eu quero dizer em público aqui, o Valdir, eu fiquei com ele lá 2 anos e 2 meses, e o Valdir não chegou nunca com a ficha, diz, ó Django, tem que assinar no meu partido, né, tem que te fichar aqui comigo, então isso é importante. É isso que eu peço aqui na casa também, enquanto nós tiver esse pensamento, gurizada, gurias, meninas e meninos, de trabalhar a política, né, pensando já, eu vou ser o dono da caneta e vou encher de CCs, aqueles que me ajudaram vão estar lá comigo, nós nunca vamos ter uma administração,
né, a altura como Estância Velha precisa. Enquanto nós pensar em dar uma camisa para aquela pessoa estar no nosso time, trabalhando, jogando, Saci. Enquanto nós der essa camisa e dizer assim, ó, usa ela agora para nós ganhar esse jogo, que depois tu vai botar um paletó para estar lá dentro, isso aí nós temos errado. Estância Velha não vai ganhar com isso. Nós temos que trabalhar para botar pessoas competentes, independente de partido político. E gostaria mesmo de fazer esse apelo agora à comunidade, né, que ajude Estância Velha a trabalhar uma política não partidária, e sim em favor do município de Estância Velha. Porque se nós continuar com esse pensamento de trabalhar com CCs a todo canto dos nossos estabelecimentos municipais, secretarias, diretorias, gente para usar a camisa para depois sair na rua levantar a bandeira, nós não vamos ter qualidade administrativa, nós não vamos ter qualidade para os nossos munícipes. Nós temos que ter pessoas que tenham vontade de trabalhar. Se tiver que sair da mesinha, de trás da mesa, levantar a sua bunda da cadeira, pegar uma enxada, pegar uma pá e ajudar a Secretaria de Obras, professora que está se sentindo daqui um pouco numa sala ali que não tem o que fazer, ela está sobrando naquela sala, ela chegar na Secretaria da Educação e dizer, olha, eu quero voltar para a sala de aula, ou me arruma uma atividade extra aí que eu preciso, eu estou sobrando aqui. Quando não tiver essas atitudes, gente, não só da comunidade essa escolha, mas aquele servidor que não fazer isso com carinho, nós vamos estar pagando, né, e pagando muito caro com o município, né, dependendo de verbas públicas do governo estadual, do governo federal, que hoje não tem também, estão tudo quebrado. Que aquele que tinha a oportunidade, de repente, de estar lá mandando dinheiro corretamente, deixou as janelas e as portas abertas para levarem nosso dinheiro embora. E hoje nós que trabalhamos, que botamos a mão na massa, é que vamos pagar esse preço. Mas, como meu pai sempre dizia, os exemplos começam lá no pequeno. Às vezes o cara desanima, né? Escuta as pessoas dizer, mas aonde nós vamos achar coragem para enfrentar se lá em cima estão fazendo, né, o dinheiro sair de mala, de avião? Mas se nós não tiver a iniciativa aqui embaixo, nós nunca vamos derrubar lá em cima. Então fica aí essa dica aí, Estância Velha toda, em especial a todos que têm a oportunidade, que vão ter a oportunidade de estar no Executivo Estância Velha. Eu gostaria de pedir os minutos de liderança do Geado, se ele me ceder uns 3 minutinhos, Geado. Pode ser, presidente. Se o vereador concorda, sim. Ok, obrigado. Então, esse é um pedido que eu faço, porque Estância Velha está sim precisando de políticos, né, ou de administração sem bandeira após o término da eleição. É o que a gente fala aqui. Não adianta nós falar que nós não temos partido político, tem que ter partido, senão tu não consegue, né, o teu direito político. Mas depois da eleição tu tem que pegar e botar qualidade, qualificar tuas secretarias, tuas diretorias com pessoas capazes. Ah, mas a fulana porque é isso, porque é aquilo. Se ela tem condições, se ele tem condições, bota ele naquele setor. É aí que nós vamos ter um município melhor. Então agora um pedido ao Executivo também, pedir que dão uma atenção especial e que vamos mexer sim com o nosso jurídico do município, presidente, para que buscam, junto à Coordenadoria do Estado, da Saúde, da Secretaria do Estado, a melhora, né, para nosso setor, que é nossas gestantes, que é tão importante para o nascimento, para os partos ser continuado no nosso município, que é a obstetria, que seja continuada, porque hoje o jurídico, ou até o setor jurídico da prefeitura, se quiser, ele pode rescindir o contrato do município com o Estado, e isso, claro, tem uma multa. Mas eu gostaria de pedir para o Executivo que, em vez de pensar, de repente, em rescindir esse contrato,
que tem pensamento sim da direção do hospital sobre isso, que repense e corra atrás, como nós também, vereadores, e buscam então a conversar com nós, vereadores, né, que nós estamos de braços abertos para apoiar, a continuar esse trabalho, a nós manter a obstetria no nosso hospital, que os partos continuam aqui, presidente, né? A gente sabe que depende da vigilância do Estado, mas nós temos que buscar isso para, junto à comunidade, nós manter esse trabalho aqui no município. E mais uma vez pedir, se nós não investir mais na saúde básica, na prevenção, nós não apoiar, né, as nossas redes básicas de saúde do município, só vai aumentar o nosso problema no hospital. Então eu sei, nós temos duas enfermeiras aqui que são especial para mim, no entendimento, mas eu devo esse pedido também, e acredito muito que se nós não dar prioridade à rede de saúde básica, que é onde nós vamos prevenir, vamos remediar, que nem os outros, vamos cuidar lá no começo das coisas, nós vamos só aumentar o problema e nós não temos mais dinheiro, não tem mais perna para buscar sanar essas situações que nós temos no município e nos demais municípios do estado. Muito obrigado, presidente, e aos demais também, e uma ótima semana a todos. Obrigado. Vereadora Márcia. Senhora Presidenta, dispenso saudações por já tê-las feito. Quero iniciar minha fala aqui argumentando, justificando. Sei que nesta tribuna, semana passada, também a presidenta justificou a minha ausência, né? Que eu viajei no final de semana para acompanhar meu pai, que faria um procedimento cirúrgico, que fez um procedimento cirúrgico, né, na segunda-feira à tarde, e que teve um pouco de complicação durante a cirurgia, com bastante perda de sangue. Então, isso fez com que eu retardasse o meu retorno para a Estância Velha, não podendo comparecer na sessão de terça-feira à noite. Mas agora está se recuperando bem, né? E acho que a vida vai, toca, né? Também quero deixar aqui os meus sentimentos, né, aos familiares, a Roselena Martins, aos filhos e aos familiares do Birajara Martins. Uma partida bastante triste, né, conhecendo o Birajara, um homem jovem, com 3 filhos lindos, maravilhosos, bonitos, queridos, né, educados. Então, e a Roselena também, que é uma grande batalhadora, né, conheço eles desde 2001, né, desde o período que vim para a Estância Velha, e comecei a trabalhar lá no Rincão dos Ilhéus. Então é uma grande perda, né? Uma perda para a família, uma perda para a comunidade lá do bairro, uma perda para a sociedade, é uma perda para todos nós. Meus sentimentos, então, a toda a família. Quero aproveitar aqui agora para falar um pouquinho também sobre isso aqui. ISEV desvia 24 milhões do Hospital de Dois Irmãos e de outros municípios. E aí, usando esta manchete, eu quero falar um pouquinho das terceirizações, né? O primeiro município onde o ISEV fez a gestão do hospital, de um hospital público, foi o nosso, aqui em Estância Velha, né? E aí eu fico pensando, se agora, né, o Ministério Público, o promotor público, descobriram que houve 24 milhões de desvio para uma conta laranja, o que será que pode ter acontecido aqui no nosso município? E aí o promotor, ele usa uma fala que diz assim, vou abrir o jornal aqui, que é uma fala que me chamou muita atenção. E aí eu trago isso, colegas vereadores, porque esta fala nós estamos fazendo aqui nesta tribuna desde o início de 2017, desde o início do nosso mandato, observando tudo o que está acontecendo, né? E aí eu falo como vereadora, como representante da comunidade que foi eleita e que está aqui, e falo também como trabalhadora pública
né, como enfermeira do serviço público aqui do nosso município. E aí o promotor diz assim: porém, isso é um prato cheio para existir desvio de dinheiro público, as terceirizações. Eu não estou dizendo aqui que eu sou completamente contra as terceirizações. Não. Mas concordo com a fala do promotor. Se existem entidades e associações corretas e honestas, existem. Mas é necessário ter um controle rigoroso sobre a administração delas. E isso nós observamos aqui, no nosso município, neste período da gestão deste instituto, no nosso município, de 2013 a 2016, início de 2017. O quão aumentaram os gastos com saúde no nosso município a partir do momento que a gestão deixou de ser do município, em relação ao hospital municipal. Gostaria aqui que até se a vereadora e a presidenta desta casa pudesse colaborar também, né, também como enfermeira e trabalha e acompanha a rede. O quanto se aumentaram os gastos em saúde a partir de 2013, até hoje. Eu tenho um amigo que no final de semana nós conversamos e ele disse assim: a terceirização é uma das maiores corrupções. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido. A terceirização é uma das maiores corrupções. Porque é tão fácil de manipular e de puxar dinheiro de um lado e puxar dinheiro para o outro lado e colocar dinheiro para outro lugar, que ninguém percebe. Por isso que hoje nós gastamos em torno de 1.700.000 só na área da saúde aqui no nosso município. Do hospital. Desculpa, do hospital. E até 2012 nós gastávamos em torno de 600.000. Com a administração e a gestão do município. E aí, conversando com colegas servidores concursados, ginecologistas aqui do município, que em 2013, a partir de 2013, foram tirados do hospital em função da terceirização e foram colocados na rede para trabalhar, e até hoje trabalham muito bem na nossa rede básica, né? Eles dizem assim: como nós trabalhávamos bem, como o nosso hospital não tinha problemas, estes problemas que estão acontecendo agora. Só me permite uma parte, Sim. vereadora. Lembrando que, né, o aumento de gastos com a saúde foi praticamente quase que exclusivamente com o hospital, né? Enquanto a rede básica foi deixada completamente à deriva, sem investimentos, e hoje é o que sustenta ainda e dá suporte à saúde do município, que são os funcionários públicos concursados. Então, e um exemplo do quanto a terceirização é uma forma, né, sim, de corrupção. A gente sabe que hoje os valores pagos às empresas que fornecem médicos é R$140 por hora por médico, só que isso é repassado em torno de R$70 para o profissional. Então, essas empresas visam o lucro. O objetivo é ter lucro, né? E enquanto que se a gente tivesse um profissional concursado, nós íamos ter o mesmo profissional com comprometimento diferente, a comunidade ia ter uma atenção mais qualificada à saúde, é sempre a mesma pessoa que vai atender o paciente, não fica mudando a toda hora, hoje muda médico a toda hora, fornecido pelas empresas, o que gera uma bola de neve, aumentando o número de exames, enfim, uma série de outras questões. Então, tudo isso envolve a terceirização do serviço. Exatamente. E aí eu quero trazer rapidamente, dentro deste contexto, né, do nosso hospital e da questão das terceirizações, complementando um pouquinho a fala do meu colega o vereador Django, em relação ao centro obstétrico do nosso município.
Nós gastamos tanto com saúde no nosso município, nós gastamos tanto com hospital no nosso município, que agora, para economizar, para fazer economia, querem tirar o centro obstétrico do nosso município, do nosso hospital. Levar as nossas gestantes, porque já estão levando as nossas gestantes, eu já estou dizendo isso há bastante tempo, né, que já estão levando desde julho as nossas gestantes para Sapucaia, para terem os seus bebês lá. Dificultando o acesso de ida e vinda, dificultando o acesso dos familiares em poder estar mais próximo da mãe e do bebê neste momento. Que não é fácil, não é tão fácil assim ir para Sapucaia ou para Esteio. Né? Então, dizer aqui, sei que o vereador Carlos também já fez a sua manifestação a semana passada nessa tribuna. Parabéns, vereador, muito bem feita, né? Muito boa a sua fala. Mas reforçar aqui que a nossa luta, a minha luta, vai ser em defesa da permanência do centro obstétrico no nosso município, no nosso hospital. As nossas gestantes, as nossas famílias merecem que os nossos bebês nasçam aqui, no nosso hospital. Todas as nossas gestantes, e eu já disse isso a semana retrasada, todas as nossas gestantes que acessam o SUS fazem um pré-natal bom, um pré-natal de qualidade, com o dobro de consultas que é preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Rede Cegonha. Que preconiza 7 consultas, as nossas gestantes fazem 11, 12, 13 consultas. Então, não é justo que as nossas gestantes façam todo o pré-natal aqui e precisem se deslocar a outro município para terem seus bebês. Então, a minha luta vai ser esta: trabalhar na defesa da permanência dos partos em Estância Velha. E, para isso, nós estamos conversando no Estado. E vamos continuar conversando com o Estado em relação a essa questão. Então, para hoje era isso. Senhora Presidenta, muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Obrigada, vereadora Márcia, com certeza. Também essa será a minha defesa, até já me manifestei em relação a isso também, que eu acho inadmissível a gente permitir que isso aconteça no nosso município, não termos mais os partos aqui. Vereador João de Godoy. Senhora Presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Filipe, pessoas que nos visitam essa noite, já foram todas nominadas. Que coisa boa! 2013, quando a Ivete assumiu a prefeitura, 2013 foi votado nessa casa essa empresa do ESEF. Prometeram mundos e fundos. E nós achamos que ia melhorar. E não melhorou nada. O único vereador que foi contra foi o Carlito. Que ele estava em dúvida. E nós votamos a favor, foi por maioria. E hoje está aí, aprontando em Dois Irmãos, aprontando aqui, como aprontaram, porque segunda-feira passada fui visitar o hospital, destruir o nosso hospital, destruir o nosso leito que tinha ali. Fizeram salas para quê? O hospital precisa de quartos, leitos, e não salas. Infelizmente, isso está acontecendo, e pode ser mesmo, como a vereadora falou, uma manobra, terceirização. Por que a prefeita terminou com o ESEF? Por esse motivo. Tinha dia que os funcionários do hospital e os internados não tinham alimentação. Nem comida não tinha. Foi aonde a prefeita tomou iniciativa e tomou conta do hospital. E na ida da ESEF, de Estância Velha, até as campainhas levaram. Tudo que tinha nos cartões levaram tudo. Tem uma empresa que não tem crédito nenhum. Porque eu me recordo muito bem quando a Ivete mandou, que a prefeita
tirou a Isef daqui, de Sousa Velha. A prefeita de Dois Irmãos disse, mas tu é louca fazer isso aí. Não. Vocês vão ver que eles vão aprontar. E hoje estão aprontando. Estão aprontando em Dois Irmãos e outros municípios por aí. Menos Estância Velha. Boa noite a todos e obrigado. Vereador Lotário Sevold. Cumprimentando a presidenta, o secretário Diego, vereadores, vereadora Márcia, a nossa imprensa aqui representada pelo jornal RS, presidentes de partido, demais pessoas aqui presentes e aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu até não ia usar o uso da palavra, mas como foi levantado o assunto do hospital, o que nós temos que deixar bem claro, o prefeito Valdir, ex-prefeito Valdir está aí, pode me ajudar também. Em 2013, me lembro muito bem, quando foi contratada essa empresa, nós fomos fazer visita lá em Taquari, né? Taquari, me lembro muito bem. Olhamos todo o hospital lá, a maneira como eles estavam trabalhando com vários outros municípios atendendo também. E a gente achou por bem, talvez, contratar essa empresa com a concordância, lógica, do executivo também, onde era a nossa secretária Ângela Marmet. Isso? Me lembro bem o primeiro meio ano do acerto que foi feito em 2013. O primeiro ano de pagamento seriam em torno de R$630, o primeiro meio ano. Aí depois, passado o meio ano, baixaria para R$580 na época. Me lembro bem. Então não adianta 580 mil. 580 mil a partir do sexto mês, tá? Aí me lembro muito bem aquela oportunidade. Aí bem falar porque a ISEB é isso, vamos ser um pouco coerente também. Eu acho que na época, talvez aquele contrato que foi feito, que era um contrato meio espichado, de apresentações de despesas e custos do hospital, que me parece que era de 90 dias, que eu acho que não pode ser, eu acho que um contrato desses tem que variar de 30 dias. Você não traz o relatório completo, não vai receber. Então fica aí que eu digo, talvez, eu não vou dizer, não quero aqui, perante ao prefeito, dizer que estava tudo errado, não é isso. Só que faltou um pouco de fiscalização. Se você fiscaliza uma empresa dessas, ela não pode te roubar. Vão me desculpar. Algum lugar errou. Não pode ter sido executivo? Deixar a empresa fazer o que quiser? Agora o que está acontecendo em Dois Irmãos? Sabe por que foi levantado? Porque contrataram uma empresa, a IB Administração, acho. É IB, né? Está lá, ó, surgiu o problema. Talvez poderia ter sido feito aquela época aqui também, e hoje talvez estaríamos com a ISEB aqui ainda. Entende? Então a coisa gira, a coisa anda. Não estou culpando administrações passadas. Eu acho que aqui foi falado há pouco também de administrações que tem que ser um pouquinho mais consciente, que nós temos que parar com esse toma lá da cá, que nem foi dito aqui, eu não sei por quem, pelo vereador Django. Isso tem que terminar. Gente, nós temos que ter projeto, nem que seja para daqui a 20 anos. Não é todo prefeito chegar aqui e fazer o seu projeto para inaugurar a obra em 4 anos. Se tivéssemos projetos mais prolongados, a nossa cidade hoje seria bem diferente. Talvez nós já tínhamos um arroio até canalizado lá, com uma pista dupla. Porque tem dinheiro para isso aí. Só que tem que criar as coisas, tem que ter projetos. Então, tudo que foi falado aqui, vão me desculpar. Não estou... Gestões de 30, 40 anos atrás, não é de agora. Todas elas eu acho que é errado. Porque sempre houve o toma lá da cá. É isso que tem que parar aqui no nosso município. Esses conchavos de partidos, que nem o Django falou,
que fazem lá, aí promete 30, 40 cargos para cada partido, depois não tem nem lugar para botar dentro da prefeitura. É isso que tem que terminar. É isso que o eleitor tem que ficar sabendo. Não adianta vir aqui com conversa bonita, prometer cargo para todo mundo. O nosso município vai ficar de novo e vai a bancarote. Já vamos deixar dívida. Quem é o culpado? Não estou culpando a prefeita atual. Talvez venha de mais tempo. O inchaço é grande, é grande. Vamos ter que terminar com isso. Eu acho que o povo tem que se antenar e olhar a proposta de cada um. Vou pedir mais um minuto, Pedro. Tenho 5 minutos de liderança, vereador. Um minuto só. O eleitor tem que começar a olhar a proposta de cada partido e analisar, ver o que é melhor para o município. Não pode ser melhor para uma meia dúzia de partido. Isso tem que acabar, sabe? Isso é uma coisa que já está enraizado aqui no nosso município. Não é de agora. A gente sabe, eu estou 40 anos na política aqui. Entende? Eu nunca assumi um lugar na prefeitura, um cargo qualquer. E muitos foram oferecidos. Porque eu acho errado. Eu não admito e também não emprego ninguém na prefeitura. É isso que tem que acabar aqui no nosso município. Vem com essas conversinhas bonitas de toma lá, tá cá. Isso aí, não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado, Pedro. Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, boa noite aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, colegas da casa, as pessoas que se fazem hoje aqui presente e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro, quero deixar aqui os sentimentos, meu e da minha família, pelo Bira, né? O Bira e por toda a família do Bira também. Nós tivemos aí algumas conversas mais acirradas aí nos últimos tempos. Tivemos a felicidade também de que ele estivesse assinando a ficha com o nosso partido, ele e a esposa, para que a gente pudesse estar aproveitando também de todo o vasto conhecimento político que o Bira já tinha aqui no município, como fundador, antigo fundador do PCdoB, presidente do PCdoB e agora então vindo para o PDT. Tivemos a alegria de ter ele na nossa última reunião de executivo, aonde com uma sabedoria inata pôde esclarecer muitas coisas para nós também e trazer e somar, que era o nosso foco. Infelizmente agora já não vamos mais poder contar com isso. Então fica aqui nossos sentimentos aí a toda a família, pela perda inestimável de um pai, né, e de um esposo. Também deixar aqui nossos sentimentos pelo seu Arthur Freitas, né, que faleceu agora nesse fim de semana, foi quem doou a área de terra para a Igreja Católica no Campo Grande, enfim, sempre foi uma pessoa muito envolvida com a comunidade. Fica aí nosso sentimento a essas famílias aí enlutadas. Gostaria também de pontuar sobre a CPI, sobre a questão da CPI, inclusive, senhora presidente, gostaria de solicitar o grande expediente para o dia 24 de setembro, né, logo após a nossa sessão no CTG, né, na outra terça-feira. Me permite também, vereador, eu também já aproveito, então, presidenta, para solicitar o grande expediente. Sim, para o mesmo dia, para a mesma noite. Obrigada. Será concedido, já vamos colocar na pauta. Tá bom. Então, já falando da CPI, gostaria também de informar a comunidade, isso é importante que vocês saibam, a gente vem falando várias vezes, nós ainda não tivemos o retorno da gestora do município para que a gente tenha aquela conversa entre a CPI e a gestora. Estamos finalizando os trabalhos da CPI e ainda não tivemos retorno dela sequer para uma conversa. Nem para mandar nós para aquele lugar, nada. Então estamos aguardando ainda, se ela tiver interesse, ela ainda tem. Infelizmente nós não tínhamos dado prazo, mas infelizmente a CPI tem prazo, então nós temos aí ainda esta semana para que realmente ela demonstre a sua atitude e a vontade de colaborar com as investigações sendo feitas. Gostaria também de comentar sobre a questão de um dos projetos que mais me chamou a atenção, né, da gestora, na campanha, que é o Poeira Zero. Hoje estive fazendo uma caminhada, né, fiz uma caminhada, caminhei pelo Campo Grande, caminhei Morro Agudo,
caminhei também ali na 13, ali por tudo, ali no Rincão da Saudade, enfim. Vi que estão patrolando as estradas, realmente as estradas estão sendo bem patroladas e tudo, dentro do que se pode também. A gente sabe que às vezes com chuva é mais complicado, mas enfim, até que estão bem boas. Só que eu fico imaginando, não foi feito 1 metro de calçamento. Estão sendo patroladas, então continuam com poeira, de poeira zero, nada. Né? Então poeira está a 1000. Quem me visita sabe bem, né? Que lá o cara tem que bater no sofá para poder sentar de tanta poeira. Mas enfim, dá um caso à parte. Hoje é o Dudu? Hoje não é o teu celular, Saci, hoje é o do Dudu. Ah, o do Carlito. Tá certo. Enfim, então fica aí esse questionamento. Por que não está sendo investido? Eu não digo que vão fazer aí 7, 8, 10 quilômetros de calçamento, mas nem 100 metros, nem 50 metros. Entendeu? Foi feito lá o calçamento lá na frente da subprefeitura do Rincão lá, e o calçamento que nós questionamos que estava lá jogado, ainda está jogado na rua, ainda não conseguiram pegar um porta-palé e levar para dentro, uma empilhadeira. Está lá jogado. Então, a gente fica aí esse questionamento, por que continuamos gastando tanto com patrola, com brita, com isso e com aquilo, e não é começado pelo menos o calçamento. Vamos gastar de um lado, mas a gente sabe que esse gasto é final. A partir dali vai ir diminuindo. Nada. Em relação ao ISEV e outras empresas, realmente concordo com o que o vereador Lotário falou sobre a questão de que não houve a fiscalização suficiente. A ideia não era de todo ruim. Agora, se não tem alguém que fiscaliza para uma empresa funcionar, é muito difícil. Inclusive o vereador Dudu também comentou. É muito difícil. Realmente é difícil. Então não é o erro só da empresa. A empresa, por mais errada que esteja, se as pessoas do município não fizerem a sua parte da fiscalização, solicito meu espaço, senhora presidente. Concedido. É muito difícil controlar. Então, se já existe uma lacuna dentro desses contratos e a gente ainda por cima não fiscaliza em cima, agora vocês imaginam só, se já é difícil controlar o ISEV, que era uma empresa que tiveram a alegria de tirar do município, só que depois colocaram 6, 7 empresas. Se uma é difícil de controlar, 6, 7 é muito mais difícil. Primeiro tem que ter vontade, coisa que não se nota muito. Entendeu? Então, se não conseguem controlar todas essas empresas, acaba dando esse estouro que deu agora. Me permite, eu acho que, só para complementar um pouquinho até a fala do vereador Dudu, né, aproveitando já que a pauta é a mesma do vereador Carlos Boni, vereador Dudu, nós estamos vivendo uma terceirização no nosso município. Né? A diferença hoje é que a gestão está sendo feita pelo município. Mas a prestação de todos os serviços dentro do hospital, nós temos em torno de 8 empresas hoje dentro do hospital, terceirizadas. Né? E que estão ganhando muito dinheiro, inclusive a presidenta não é um debate, colega. A presidenta já relatou isso também. Então, só para deixar registrado aqui de que nós estamos, sim, vivendo uma terceirização hoje, não com o ISEV, mas com outras empresas. Todas as administrações não é um debate. Terceirizadas. Vereador, por favor. Dito isso, né, a questão do ISEV, uma coisa importante, pessoal, olha, prestem bastante atenção numa coisa. Quando qualquer gestão vier aqui, qualquer gestão, se gavar, que está aplicando 30%, 35%, 40% na saúde, é porque tem problema. É porque tem problema. Porque a gente pega grandes municípios que aplicam 18%, 20%, 22% e fazem gestão na saúde. Lembrem-se que eu já disse isso várias vezes nessa tribuna, a saúde é um curral de votos. E muitos gestores usam esse percentual para tentar ludibriar o eleitor, dizendo que estão investindo em saúde. Estão gastando na pasta da saúde, não estão investindo na saúde do município. Então, por favor, não se equivoque nesse ponto. Tá? Outra coisa, não deu nem tempo de dar oi e nem deu tchau, né? Nem oi nem tchau para a procuradora do município, porque ela entrou, aguentou 3 semanas, mas claro, tendo situações como essa desse projeto de hoje, que foi, voltou e foi, no final a gente não sabe nem se foi, nem se voltou, mas enfim, votamos de novo, isso deixa qualquer um louco, né? Então, imagina, como é que uma procuradora vai conseguir trabalhar se é uma pessoa que tem um mínimo de senso comum e ético e quer trabalhar organizadamente, não tem como conseguir. Então,
Já aconteceu outras vezes, é bem difícil. Sobre a questão da política, que os colegas muito bem falaram, colega Django, colega Saci, nós temos que criar uma coluna cervical. Nós temos que criar uma coluna cervical para a Estância Velha. Isso a gente vem falando, a gente vem conversando aqui, quando termina a sessão, nós nos reunimos muitas vezes, ficamos horas aqui conversando aqui fora. 1 hora e meia, 2 horas conversando. Se Estância Velha não tiver uma coluna cervical criada por ambos partidos, todos os partidos, pensando no que tem que ser o futuro de Estância Velha para 10, 15, 20, 30, 50 anos, não vai ter como. Qualquer gestão já entra com 1 ano a menos, porque entra com o planejamento da outra gestão. Então já entra com 1 ano a menos. E no último ano é ano de eleição. Então, se não tiver uma coluna cervical para trabalhar do primeiro dia do primeiro ano até o último dia do último ano e dar sequência já para a próxima gestão no primeiro dia, indiferente do partido que entre, não tem como. Isso é o mínimo. E para isso, principalmente presidentes de partido, tem que baixar o topete e conversar. Mas conversar pensando no município, não no próprio umbigo. Porque chegam para conversar com a gente, para coligar para o ano que vem, pedindo secretaria, pedindo CC, pedindo estagiário. Eu sempre peço para falar com o presidente do partido, porque eu não dou nada para ninguém. E quem quiser apoiar, que venha. Porque eu tenho projeto, PDT tem projeto, nós temos projeto para trabalhar. E sempre quando vem conversar, vem com a mesma história. Eu quero secretaria, eu quero isso, eu quero aquilo. É muito difícil se trabalhar com os partidos, quando cada um só pensa no seu umbigo e em agradar meia dúzia de pessoas e meia dúzia de família para garantir voto. É muito difícil. Espero que os presidentes de partido tomem suas atitudes e conversem de uma maneira que realmente se pense Estância Velha. E pare com essa história de pensar cada um só no seu partido e garantir as suas vaguinhas de secretaria lá e o seu salário por 4 anos. Isso é uma coisa. Sobre a questão do georreferenciamento, vou procurar ser o mais rápido possível. Ele esteve aí ontem conversando, inclusive o colega Diego antes mencionou na questão dos IPTUs. Foi feita uma contratação, que inclusive já teve uma conversa anterior também, onde o rapaz fez uma promoção, 24 vezes de 27 mil. Tem 9 prestações atrasadas, 27 mil. Aí esses dias queriam fazer uma contratação de asfalto para pagar em 40 anos, né? Para pagar em não sei quantos anos, 80 mil. Aí não conseguem pagar 27 mil, aí queriam pagar 80 mil para asfalto. Está todo o setor do cadastro, o setor lá em cima da topografia, todo mundo está utilizando o programa que o cara deixou, mesmo sem receber, só para concluir, senhora presidente, deixou mesmo sem receber, para utilizar, para poder favorecer o município, para a gente conseguir organizar toda essa matéria do georreferenciamento. Eu tenho mais coisas para falar sobre isso, eu vou estar falando na próxima reunião, quem sabe, e poder dar uma explicação um pouco mais aprimorada sobre essa questão aí, para que a população entenda e realmente possa julgar como deve ser julgado. Então, meu muito obrigado a todos aí que estiveram hoje aqui presentes. Um abraço, Valdir, e a todos os demais, e às pessoas também que nos acompanharam aí, que tenham todos uma boa semana. Vereador Diego. Senhora presidente, eu dispenso os cumprimentos, então, por já ter sido feito antes. Mas não poderia deixar de cumprimentar alguém que chegou atrasado, que veio conferir se eu realmente estava na Câmara, Martelli. Muito obrigado pela presença. Ficou sem internet hoje para assistir pelo celular, ela veio conferir, ver se eu estava aqui. Eu quero aqui deixar também um abraço à Rose, aos filhos da Rose, a toda a família, os amigos. Meus sinceros sentimentos. E dito isto, vou começar a minha fala. Eu nem iria dizer, mas também vou dizer aqui, tenho que falar alguma coisa sobre o ISEV. Eu arrisco dizer que o ISEV só saiu de Estância Velha em 2017 porque faltou CC, faltou vaga de CC na prefeitura em 2017. Só por isso. Porque estava lá o hospital, estava funcionando, o que faltou foi fiscalização. Eu disse aqui, registrado, 2017, nessa mesma tribuna, que eu acho que o requisito para entrar, para fazer parte do hospital lá da empresa terceirizada emergencial que estava lá em 2017, devia ser parente ou familiar de algum candidato a vereador da eleição de 2016. Eu falei isso aqui nessa tribuna, deixei registrado.
Então, eu não vejo outro motivo para ter rompido com o ISEV lá em 2017, a não ser que faltou espaço na prefeitura para tanto CC que tinha. Enfim, digo ainda que o contrato aqui assinado encerrou 2016 fazendo um repasse de 729 mil, né? O município fazia o repasse de 729 mil para o ISEV, e em 2017, meados de 2018, chegou a custar para o município de Estância Velha, o nosso hospital, que dias atrás fez 80 anos, 1.800.000 por mês. Então, concordo aqui com o vereador Saci, com a fala dele. O problema não foi na terceirização, e sim ali na fiscalização do contrato. Até porque hoje, desafio alguém aqui dentro que me contrarie que o hospital não está de forma terceirizada hoje, como foi dito aqui antes. Então, o hospital continua como antes, a diferença é que antes tinha uma empresa, agora tem em torno de 8 empresas. Não sei se isso é para melhorar ou é para dificultar a fiscalização. Mas, enfim. E digo mais, o hospital ele não precisa de só quarto. O hospital não é hotel, o hospital precisa de serviço. O hospital tem que ter raio-x, tem que ter centro obstétrico. O hospital precisa trazer soluções para quem precisa naquele momento, que não conseguiu na unidade de saúde, e lá é a emergência. É para isso que o hospital serve. Se fosse para ter só quarto, seria um hotel e não um hospital. Então, dito isto, eu falo aqui, quero falar de duas situações que tem incomodado não só eu, mas também bastante pessoas. Uma delas é que é um buraco. Na semana passada um carro caiu para dentro, na rua Casimiro de Abreu, aqui no centro, atrás do antigo Curtume Berga, do lado de lá da Avenida 7 de Setembro. Tem um buraco na beira da rua ali, e já foi feito vários pedidos. Na semana passada caiu um Monza antigo, caiu para dentro e, enfim, o dono teve prejuízo. E é um buraco antigo que foi várias vezes pedido e não foi consertado. Falando nesse buraco, eu volto aqui para um assunto, que é a rua Pedro Moacir Beis, no bairro das Rosas. Quem conhece a rua sabe do que eu estou falando, né, Jado? Jada mora lá no bairro. A rua está intransitável, não tem condições. Primeiro chegou lá canos, então, que ficaram nessa rua, uns canos gigantes, cano de concreto do esgoto, ficaram em torno de 2 meses na frente das casas, e demorou para sair a obra. Quando começou a obra, está pior do que nunca, está pior do que se não tivesse começado. A gente sabe que a obra vem para melhorar, mas a obra tem que começar, tem que acontecer ela e tem que terminar. Não pode começar e deixar parado. Está cheio de caixa de esgoto lá, céu aberto, sem tampa, no meio da rua, pode cair carro, moto, criança, cachorro, qualquer pessoa pode cair para dentro. Semana passada deu um acidente ali, então eu acho que aquela obra não é da prefeitura, mas falta fiscalizar então quem está executando aquela obra. Se a prefeitura tem um problema de não ter material, de não ter gente, não ter recurso humano, que tenha consideração com o contribuinte e vergonha na cara. Vá lá e dá um jeito de acabar aquela obra ou de cobrar quem está fazendo. Eu acho que passou do ponto. Aquela obra está lá há 4, 5 meses e não conseguem acabar. Eu quero agradecer aqui, pelos 60 anos que o município vem completando, dia 8 agora. Eu agradeço, deixo o agradecimento aqui a todos os cargos seletivos que passaram por essa cidade, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, todos que contribuíram de alguma forma. Solicito meu espaço, presidente. Concedido. Aos trabalhadores que ergueram essa cidade, aos empresários que, mesmo com todas as dificuldades que existem, persistem em investir na nossa cidade, gerando emprego e renda. Eu quero também agradecer aos clubes de serviço, todos eles que têm, em especial a PAI, Liga, Rotary, Lions, as ONGs, todas as outras entidades que dia após dia tentam melhorar e contribuir para o progresso, para o desenvolvimento, né, como diz o nosso hino, deste lindo torrão. Como diz o hino. Mas, enfim, eu gostaria de poder comemorar mais obras, mais serviço público de qualidade, mais saúde, mais segurança, mais oportunidade para todos, para quem mais precisa, e menos desigualdade. Gostaria de estar comemorando mais nos 60 anos do meu município. Mas, enfim, tem muita coisa boa na nossa cidade também, tem muita coisa bonita por aqui. E deixo aqui um abraço e parabéns, então, a todos os estancienses pelos 60 anos de Estância Velha. Obrigado, uma boa noite a todos.
Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de setembro de 2019, às 19 horas, e solicito que os vereadores, por favor, já se posicionem aqui na frente para a gente fazer a foto. Sem briga. Não vamos se matar agora.